Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou a professora de Biologia e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Nossa aula número 9, revisão e avaliação. Vamos começar? Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Biologia. Então, vamos conhecer um pouquinho as características gerais dos seres vivos, fazendo um comparativo com os seres não vivos. A princípio, vamos recordar aqui algumas características. Um ser vivo ele é caracterizado por possuir organização celular, por possuir metabolismo, capacidade de reprodução, resposta a estímulos, metabolismo, ciclo de vida, desenvolvimento, evolução, enfim, são várias características, mas vamos apontar algumas dessas inúmeras para que a gente possa diferenciar eles de objetos inanimados. Essa aí é a nossa introdução ao estudo dos seres vivos. Fazendo comparativo com os não vivos, vamos ver aí. Os não vivos, né, não exibem essas características que eu falei para vocês anteriormente, que são próprias dos seres vivos. Ele pode ser uma substância inorgânica, esse ser não vivo, um objeto inanimado, não possuindo as propriedades associadas a alguém com vida, né, a um ser com vida. Então, o que nós vamos ver a partir de agora? Essas características com mais detalhes, para que vocês entendam um pouquinho mais. A primeira que eu falei para vocês aí foi a organização celular. Dentro da unidade da biologia, todo ser vivo ele vai ter essa característica de ter uma unidade funcional, uma unidade básica da vida, que é a célula. Temos aí seres vivos extremamente simples, formados apenas por uma célula, cujo seu material fica disperso no citoplasma, mas existem aqueles mais complexos que vão ter algo mais do que o material genético, mas sim o material genético organizado, exatamente como está sendo apresentado aí no esquema para vocês, aproximadamente no centro da célula. Nós temos aqui o material organizado. Se vocês observarem nesse exemplo didático aqui, nós temos outras estruturas pequenas que são chamadas de organelas. Cada uma delas vai ter uma função específica que vai lembrar um pouquinho órgãos, quando a gente faz comparação com o corpo humano. Então, essa organização celular, que é a primeira característica que eu apresento a vocês, está sendo exemplificada por uma célula eucarionte, né? Uma célula que possui material genético bem definido através de uma membrana nuclear, didaticamente para exemplificar para vocês. E as organelas, elas são responsáveis, como eu havia falado, por funções importantíssimas para manter essa unidade básica da vida que vai formar todos os indivíduos, sejam eles unicelulares ou pluricelulares. E por falar em metabolismo, essa é a outra característica que eu separei também aí para vocês darem uma visualizada no esquema didático bem importante para definir o metabolismo e caracterizar a diferença entre um e outro. Vamos dar uma olhadinha aí? Então, o metabolismo, esse metabolismo que vai ser feito com a participação das organelas dentro dessa unidade chamada célula, ele é classificado aqui no nosso esquema em anabolismo e catabolismo. Então, o metabolismo ele vai ser todo o conjunto de reações que ocorrem dentro dos seres vivos, sejam eles unicelulares ou multicelulares. Nesse esqueminha aqui, eu apresento duas formas de metabolismo, que são o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo, para definir ele de forma mais técnica, trata-se de degradação de substância, de moléculas extremamente grandes e complexas, quer dizer que elas serão quebradas para se transformarem em moléculas mais simples. E essa reação geralmente libera energia em forma de calor. E, em contraposição, o outro tipo de metabolismo apresentado aqui para vocês é chamado de anabolismo, que significa síntese de substâncias. Quer dizer que moléculas extremamente pequenas
vão ser unidas para formar moléculas mais complexas. E essa reação, que é uma reação química, vai absorver energia. Então, o metabolismo, que é uma característica dos seres vivos, vai ocorrer exatamente em cada célula que compõe esse ser vivo, seja ele unicelular ou multicelular. E a reação de degradação geralmente ocorre quando, vamos pegar o exemplo aqui, o corpo humano, quando se faz a digestão. Pegamos substâncias grandes, comida, alimento, começamos a degradar ele desde a boca, ele vai passar por alguns órgãos, onde todas esse componente que envolve a composição desse alimento vai ser degradado em componentes menores, que são as moléculas mais simples, para serem absorvidas por essas células. O outro exemplo, que é a síntese, o anabolismo, vai estar muito presente numa reação química que é chamada de fotossíntese, onde existe aí a presença da luz, do calor, do sol, por exemplo, para iniciar um processo fotossintético, onde vai se usar dióxido de carbono e água, e a partir daí formar moléculas mais complexas como a glicose. Então, basicamente são esses exemplos de metabolismo que eu posso passar para vocês, sendo característica desses indivíduos. Vamos entender mais o que é um ser vivo, aprendendo mais sobre a próxima característica, capacidade de reprodução. Trago aí para vocês um exemplo didático muito simples para mostrar quais são os tipos de reprodução existentes entre os seres vivos. Nós temos a assexuada e a sexuada. A assexuada é necessária apenas a presença de um indivíduo, e aí temos dois exemplos aqui, que é o exemplo de brotamento, onde simplesmente vai germinar na superfície desse indivíduo aqui um outro pequenininho, e ele vai se desprender do que originou ele para passar por fases de desenvolvimento e assim se tornar um indivíduo adulto. A outra representação aqui de reprodução assexuada é a regeneração. Pensem no indivíduo que está sendo seccionado. Sim, tem indivíduos que têm a capacidade de se regenerar, onde cada pedacinho desse aqui vai se tornar um indivíduo novo. Isso aqui também é um tipo de reprodução assexuada, característica dos seres vivos. Mas temos aqui a sexuada, que geralmente necessita da participação de dois indivíduos. Um dele vai gerar o gameta masculino e o outro gameta feminino. Esses dois gametas vão se unir para formar um terceiro indivíduo. Essa é a característica básica da reprodução sexuada. Então, essas são as dois tipos de reprodução e mais uma característica dos seres vivos. Mas vamos entender também uma outra característica que eu vou exemplificar para vocês, que é a reação a estímulos. Trago aqui para vocês uma coisa bem interessante. Por meio da sensibilidade, animais detectam e processam a informação gerada por estímulo. E essa característica, a sensibilidade, ela vai ser exclusiva dos animais, que é o reino mais complexo e o mais estudado atualmente dentre os reinos que a gente viu e vai ver em conteúdos. Porque apenas esses seres vivos possuem um sistema nervoso completo, complexo, bem desenvolvido. Isso é superiores, né? Para dar como exemplo para vocês. Mas também tem uma outra reação de seres vivos, que não é exclusiva dos animais, mas também engloba todos os seres vivos, que é a irritabilidade. Por meio da irritabilidade, que é uma capacidade dos seres vivos de responderem a estímulos internos ou externos, eles acabam também tendo certos movimentos, né? Nós temos aí como exemplo uma planta carnívora, que ela reage ao estímulo, desce um indivíduo, um organismo, geralmente um inseto, né, dentro da estrutura dela, e ela se fecha. O estímulo dela é ter contato com esse indivíduo e ela se fecha. Então, eu já apresento para vocês um exemplo de uma planta, um indivíduo do reino das plantas, para dizer que não é
uma característica exclusivamente animal, já é de seres mais complexos, a gente engloba aí os animais e os vegetais. Os animais respondem a várias formas de estímulos, como o afastamento ou o crescimento em direção a esse estímulo. Então, nós vamos ter essas características da irritabilidade e da sensibilidade como característica dos seres vivos. Mas vamos tentar entender mais, visualizando essa imagem que vocês estão vendo aí, que representa o crescimento e o desenvolvimento. Sim, são duas características que a gente pode observar dentro dos seres vivos. Eles nascem, crescem, se reproduzem, eles fazem um ciclo completo de reprodução, seja eles mais simples ou mais complexos. Mas, professora, até os unicelulares se desenvolvem? Sim, eles se originam de células que são chamadas de células-mães, eles vão passar por um processo de amadurecimento, um ciclo de vida, mesmo que seja curto, e vão se desenvolver e também vão finalizar a sua vida como qualquer outro ser vivo, né? Finda a sua vida, finda o seu ciclo de vida. Isso é uma característica dos seres vivos. Você não vai ver uma pedra, por exemplo, morrendo, que é o ser não vivo. Então, aí a gente já diferencia o ser vivo de um ser não vivo pelo crescimento e desenvolvimento. Mas também tem outra característica interessante dos seres vivos, essa aqui ela pode ser retratada por essa imagem tão expressiva, que há algum tempo já sofreu uma repaginação, vocês já devem ter visto ela em outros esquemas didáticos, de um homem se originando de macaco, mas essa aqui é o esquema mais atualizado, é o esquema mais certo, para mostrar que as espécies, elas evoluem. Nesse exemplo aqui, a espécie humana, né, que evoluiu de outras com características afins, sendo que eles têm um ancestral em comum, que é comum dos outros primatas. Isso aqui é o que vai diferenciar eles da outra espécie. E todo ser vivo, complexo principalmente, ele vai ter a capacidade de evoluir. Isso aí vai ser observado e não é de uma geração para outra, é observando várias gerações. E quem tem o mérito da descoberta dessa característica é o Darwin. Mas vamos conhecer também uma outra informação interessante, que depois que a gente vê toda essa quantidade de informações sobre os seres vivos, a gente passa a se perguntar, mas quantos seres vivos existem no planeta? Considerando tanto os unicelulares como os multicelulares. Houve um tempo atrás, em meados aí de 2011, uma publicação de um artigo que fez pela primeira vez uma estimativa aproximada de todos os indivíduos vivos do planeta Terra, que gerou uma estimativa de aproximadamente 8,7 milhões. Isso aí é uma estimativa de seres vivos, porém, nem todos foram catalogados ou nem todos foram identificados. E essa estimativa ela tem um erro aí para mais, para menos de 1,3 milhões. Mas ela é uma característica interessantíssima em relação a esses indivíduos, porque foi a primeira pesquisa relacionada com esse interesse de mostrar quantos seres vivos existem no planeta. Mas vamos entender um pouquinho mais o conteúdo sobre esses reinos, esses indivíduos, aprendendo um pouquinho sobre a classificação que é utilizada hoje em dia, que é a classificação de Whittaker, que classifica os reinos em 5, Monera, Protista, Fungo, e o reino dos animais e os das plantas, que são os mais estudados. E agora a gente vai entender como ocorre esse processo de classificação. É através da ciência chamada taxonomia. Então, a taxonomia, dentro das ciências biológicas, ela é esse ramo que é voltado para juntar indivíduos, juntar em tese, né, juntar indivíduos em características e aí agrupá-los em reinos, em classes, em famílias, em gêneros, até chegar à espécie que é o indivíduo propriamente dito. Então, a taxonomia ela vai ser responsável por fazer essa classificação. Mas, seguindo adiante aí, uma coisa interessante que eu falei para vocês anteriormente,
é que um dos reinos mais estudados, né, é o reino animal, que ele é muito diverso, tem essa variedade, como vocês estão vendo aqui, de indivíduos sendo exemplificados, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre esse reino animal através de algumas características que eu também separei para vocês darem uma olhadinha. Quem vai estudar o reino animal é a ciência chamada zoologia, e ela separa o reino animal para estudar melhor em invertebrados e vertebrados. Mas eu separei também aqui uma característica muito importante desses indivíduos, que é uma classificação evolutiva. Existem outras formas de classificar o reino animal, mas aqui eu separei eles como cordados, e esses cordados são novamente divididos em protocordados e vertebrados. E aí, em contraposição, nós temos os outros indivíduos que não são cordados, que são classificados como invertebrados. Então, cordado é a presença de notocorda. Nesse caso aí, os invertebrados eles vão ter a ausência dessa estrutura, por isso que eles não estão classificados como cordados. E aqui na coluna segue aqui os exemplos dos protocordados, dos vertebrados e dos invertebrados. E por falar em invertebrados, que são os animais mais simples, em termos de complexidade, de estrutura, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esses dois primeiros aí, que são os poríferos e os quinidários. Vamos entender um pouquinho sobre a característica desses indivíduos aí. Vamos lá? Voltando aí. Antes de falar deles, temos o reino protista, características gerais, eucariontes, unicelulares, pluricelulares, sim, eles podem ser esses dois indivíduos, autótrofos e heterótrofos, que está caracterizado pela produção do seu próprio alimento ou não. No reino protista, nós temos aí o grupo das algas, que são os autótrofos, que são subdivididos em euglenófitas, crisófitas, dinófitas, que também são conhecidas como pirrófitas, clorófitas, feófitas e rodófitas. Elas têm a característica de serem unicelulares, heterótrofas, unicelulares, tem a característica de serem unicelulares e autótrofos. Em contraposição, nós temos aí os protozoários, que são indivíduos heterótrofos, que não vão conseguir produzir o seu próprio alimento, tem a característica de serem unicelulares, aeróbios ou anaeróbios, quer dizer que eles podem ou não utilizar oxigênio no seu metabolismo, e alguns são parasitas. Separei também, agora sim, finalmente, o conceito aí, característica dos animais invertebrados, que dentro do reino animal são os indivíduos mais simples, não possuem uma coluna vertebral ou espinha dorsal, e eles compõem a grande maioria das espécies animais e abrangem uma ampla diversidade de formas, tamanhos e habitats. Desses indivíduos aí, os primeiros que eu falei para vocês, que a gente vai separar aqui para ver as características deles, são os poríferos, também conhecidos como esponjas, que são organismos aquáticos multicelulares que pertencem ao filo Porífera, do reino Animalia. Eles são representantes mais simples do reino Animalia e são caracterizados por sua estrutura corporal única e pela falta de tecidos verdadeiros. E aí nós vimos que em sua composição eles têm basicamente duas células importantíssimas que vão atuar dentro do metabolismo da digestão, que o sistema digestório deles não é completo, porque não possui ânus, ele possui só uma boca, onde vai sair entrar e sair fluxo de água, porque eles vão ser animais basicamente filtradores, né? Tem uma importância ecológica interessante dentro da cadeia alimentar. E outros indivíduos que são um pouquinho mais complexos que eles são chamados de quinidários, que também são aquáticos, pertencem ao filo Quinidária, do reino Animalia, e eles são conhecidos por possuírem células urtigantes chamadas quinidoplastos, que contêm estruturas como os quinidócitos utilizadas para capturar presas e se defender.
Um exemplo aí desses indivíduos são as águas-vivas que, às vezes, por acidente, em contato com o indivíduo, elas acabam queimando. Isso aí é um mecanismo de defesa, de proteção, nesse sentido aí, queima os indivíduos que chegam próximos dela. Então, aí são as características básicas dos seres vivos que eu trouxe para vocês, algumas características dos invertebrados, os animais mais simples dentro do reino animal, e o protista. Espero que vocês tenham gostado da nossa breve revisão. Até a próxima!